Me chamo Cláudia, eu sou técnica do Departamento de Compras Eletrônicas, o DCE, e venho hoje falar um pouco do Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Registro de Preços, o Sistema EGRP. Ele possibilita a gestão de todos os registros de preços que compreendam o procedimento desde seu início até as etapas posteriores à lavratura da ata de registro de preços. As vantagens em utilizar o EGRP, por exemplo, são acompanhamento de todos os atos praticados, em especial o controle de saldo de bens e serviços não contínuos. O compartilhamento de recursos, pois é aberta uma licitação que poderá atender a muitas unidades compradoras como órgãos participantes. É também obtido ganho em escala, pois os pedidos são feitos de acordo com a necessidade do órgão, bem como o recurso orçamentário disponível. Ela é feita por licitação, na modalidade pregão. A vigência é de 1 a 12 meses. A economia, pois o preço é registrado dentro do prazo de vigência da ata. E transparência, por fim, pois a possibilidade de consulta de informações como órgãos participantes, preços registrados, o período desse preço, bem como detentores da ata, entre mais informações. As legislações que permeiam o sistema EGRP são Decreto Estadual 62329 de 2016, o qual institui o Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Registro de Preços, denominado EGRP, o qual vem a determinar a obrigatoriedade de administração direta, autarquias e fundações utilizarem de maneira obrigatória esse sistema. E também o Decreto Estadual 63722 de 2018, o qual regulamenta o sistema de registro de preços e traz outros dispositivos, que são a intenção de registro de preços, o IRP, bem como a utilização das atas de registro de preços por órgãos não participantes, os também conhecidos como caronas. Existem as integrações entre os sistemas. Aqui, neste fluxo, podemos verificar algumas dessas interações. A oferta de compra ela é feita no Contabiliza, onde lá o usuário seleciona o item que quer utilizar, seja ele de material ou serviço não contínuo, unidade de fornecimento, vai colocar também o seu preço unitário, vai indicar o município e, por fim, essas informações vêm para o sistema do EGRP pela migração dos dados após a criação dessa oferta de compra. Aqui no sistema EGRP, os dados são tratados como a quantidade e os municípios. Ou seja, o gerenciador ele vai informar todos os dados da oferta de compra, incluindo suas quantidades, convidar as unidades que pretenda participar. Mandando esses convites, essas unidades irão se manifestar em momento oportuno. Quando findada essa fase, o gerenciador então fará análise de participação, seja na alteração dos quantitativos, se necessário for, alteração do valor referencial, isso é muito importante, inclusive, e vai decidir quanto às negociações em relação aos municípios indicados. E esses fatos, cada um deles, veremos posteriormente. Após todas essas análises deliberadas pelo gerenciador, ele enviará esses dados, ele liberará a oferta de compra para negociação no pregão eletrônico. Esses dados serão atualizados no sistema Contabiliza, enviados os dados da oferta de compra para o pregão eletrônico para acontecer a negociação do pregão, Ou seja, aqui na negociação do pregão compreende-se desde a autoridade indicar quem será o pregoeiro, depois que a autoridade fizer esse ato, o pregoeiro colocar também os dados da sessão pública e fazer toda a sessão pública, a autoridade
homologar o certame. A partir desses dados processados de negociação, esses dados serão alimentados novamente aqui no sistema EGRP, onde permitirá que o gerenciador crie e publique a ata e faça o pedido de compra a partir de sua publicação. Esse pedido de compra poderá ser feito tanto pelo gerenciador como pelos seus participantes. Esse pedido de compra é uma informação que poderá ser consultada também no Contabiliza, e essa informação é de suma importância para que seja feita a emissão do contrato de empenho, a conhecida também como CT. Através da emissão da CT é feita a baixa de saldo e faz-se o controle do saldo desses itens, sejam eles de materiais ou serviços não contínuos. E, para as unidades que não fazem a utilização do CA físico para suas contratações, eles farão a emissão do comprovante de pagamento ao fornecedor. Este é o nosso o nosso principal meio de comunicação, é o Fale Conosco. É achado na primeira página do site, opção Tire Suas Dúvidas, Fale Conosco. E aqui existem as caixinhas correspondentes de dúvidas, elogios, reclamações, solicitações e sugestões. Para atuar no sistema EGRP é necessário obter perfis. No caso da autoridade pregão, ela é cadastrada pela administração da BEC mediante uma solicitação enviada pelo Fale Conosco, www.bec.sp.gov.br, opção Tire Suas Dúvidas, Fale Conosco. No campo referencial, utilizar Cadastro de Autoridade. A autoridade, por sua vez, cadastrará os perfis de gerenciador e participante no menu Sua Conta Cadastro. Este cadastro será feito nesse formulário, indicando CPF, o nome, e-mail, grava-se os dados pessoais, indica-se a secretaria, a unidade compradora e o perfil que deverá atuar, gerenciador, participante ou ambos. Grava-se em cadastrar perfil, em seguida botão gerar/enviar senha. Lembrando que se o usuário já tem senha de BEC, ou seja, se ele já atua, por exemplo, como pregoeiro, responsável no convite, equipe de apoio, subscritor, enfim, ele não precisará alterar senha, apenas se necessário. Em relação às funções desempenhadas no EGRP, a autoridade cadastra o gerenciador e participante no menu Sua Conta Cadastro, define os responsáveis da oferta de compra, no caso, o perfil gerenciador define a si próprio e o gerenciador da ata, que poderá ser mais de um, e assina a ata. As funções desempenhadas pelo gerenciador são muitas. Inclui, altera, exclui endereço de entrega. Ele cria a lista de favoritos, que seriam aquelas unidades que ele pretenda convidar. Inclui os dados de processo, como vigência da ata, origem, número de processo. Registra as quantidades nos endereços se ele vir a utilizar a ata como órgão participante. Ele pode cancelar a OC ou item isolado, convida unidades, analisa a participação. Dentro dessa análise, ele pode alterar o valor se for necessário, pode alterar o município de negociação, cria a ata de registro de preço, publica os preços registrados trimestralmente, pode atualizar esse preço de item se for necessário, cancela a ata de registro de preços, coleta as suas assinaturas, divulga a ata em sistema, informa a data de publicação no DO, faz o aditamento da ata, emite o pedido, solicita saldo, avalia a solicitação ou disponibilização de saldo.
São várias funções desempenhadas pelo gerenciador. O participante, por fim, decide sobre a participação da ata de registro de preços, cadastra locais de entrega, registra essas quantidades nos endereços previamente cadastrados, faz a emissão de pedido, solicita saldo e avalia a disponibilização de saldo. Num fluxo macro do sistema EGRP, podemos verificar algumas funções dentro dos perfis que atuam nesse sistema. A autoridade definirá o responsável, que no caso o gerenciador ou mais de um. O gerenciador, por sua vez, definirá quantidade e local de entrega, preparar o convite de participação, e essa preparação é o chamamento das unidades que pretenda fazer o chamamento. O participante, no momento oportuno, fará a manifestação de interesse indicando os quantitativos nos endereços que ele tenha feito. Após o período de participação, é feita a análise de participação pelo gerenciador. Ele verificará as quantidades, se for necessário, verificará a questão da negociação nos municípios e também fará a avaliação no que diz respeito às reprovações ou aprovações das participações. Feito isso, é liberada a ata para a administração BEC, onde ela será negociada por meio do pregão. Após a negociação do pregão, é tida a possibilidade de visualizar os resultados do pregão. Isso permitirá que o gerenciador prepare a ata de registro de preços, faça a sua impressão em PDF, colete as assinaturas da ata dos detentores, gerenciador fará a publicação dessa ata de registro de preços no sistema e, por fim, a partir do momento que essa ata foi publicada em Diário Oficial e feito o registro no sistema EGRP, ela se torna liberada para contratação e é possível, então, fazer os pedidos dessa ata. Se houver mais dúvidas, entre em contato por meio do Fale Conosco. Utilizem também o manual do sistema EGRP e acessem o Perguntas Frequentes. Obrigada por assistir.